E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo muito aguardado por vocês, né? Que é o vídeo da resenha dos corretivos da Bruna Tavares, que vocês viram que eu comprei, postei foto lá no meu Instagram. Se não me segue lá, eu sempre posto as novidades, as comprinhas que eu faço. Então hoje eu vim trazer essa resenha pra vocês desse corretivo que tá todo mundo falando. E já vou falar aqui no início, se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei e se é nova aqui no canal, se inscrever pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá a essa resenha desse corretivo e tudo mais. Então, deixa eu começar explicando uma coisa. Eu fiz os testes, né? Eu fiz o teste do corretivo o Peach, que é o coral. O corretivo laranja, ele serve mais pra pele negras, mas dá totalmente pra usar pra pele clarinha. Tem muita gente que usa. Mas ele é mais pra pele negras e morenas, que tem aquelas olheiras acinzentadas ou mais amarronzadas. Ele ajuda muito a cobrir esse tipo de olheira. Mas sério, eu testei em mim e super dá também. E assim, eu vou explicar um negócio pra não falar assim, a Amanda fez errado. Gente, eu brisei, eu viajei, eu não sei o que me deu. Eu fui passando assim, quando eu vi, eu tinha feito um triângulo invertido de corretivo colorido. Sério, eu tava com muito corretivo, eu fui espalhar. Jesus do céu, meu Deus. E pra tampar, eu tampei ele só com base. E eu deixei mesmo assim esse primeiro teste que eu tinha feito, em vez de refazer e mostrar certinho pra vocês, porque dá pra ver que eu consegui tampar muito bem ele, por mais que eu apliquei muito corretivo embaixo, que ele não se espalhou com a base e deu pra cobrir aquele corretivo laranja que eu havia aplicado demais ali na região da olheira. Então, só pra explicar isso, pra vocês entenderem, eu fiz a aplicação errado. Na verdade, era só ter colocado algumas gotinhas abaixo da olheira e esfumar, né? Eu fiquei levemente laranjadinha, assim, porque eu apliquei muito corretivo, mas deu pra cobrir muito bem e também camuflou a minha olheira. Então, só explicando isso aí. E o corretivo da Bruna, eu achei ele super sequinho, o laranja eu achei ele super pigmentado. Foi uma das cores que eu risquei no meu braço, que quando eu fui lavar, demorou mais pra sair, ele foi que pigmentou mais, ele grudou. Eu achei isso muito interessante, porque se tu aplica o corretivo colorido, na hora de tu dar batidinhas com a base, o corretivo da cor, pra tampar aquele corretivo colorido, ele não vai se sumar, ele não vai se espalhar com o restante da base, ele vai realmente ficar ali grudado. Eu senti que o corretivo da Bruna colorido grudou muito na minha pele. Eu havia riscado os 4 que eu comprei, e assim, o mais claro, que foi o BT10 e o Peach, foram os dois que demoraram mais pra sair. Tipo, eles pigmentaram na minha pele e quando eu fui lavar eles não queriam sair, sabe? Quando gruda. Os outros dois, que foram o BT50 e o BT30, saiu mais fácil, mas assim, eles são bem resistentes à água. Tipo, tu tem que lavar, não vai ser algo que sai muito fácil, não. Eu vou falar as cores que eu escolhi dos corretivos, né? Eu escolhi o Peach, o BT10, o 30 e o 50. Eu não peguei o 20 porque ele tinha um fundo rosado e eu prefiro corretivo amarelo. E eu não peguei o 40 porque eu já tinha pegado o 30 e o 50 e se eu quisesse eu podia fazer misturinha. Aí vai passar pra vocês como ficou as cores do meu braço, a BT10, a BT30, a BT50 e a Peach. Então ficou essas tonalidades, ficou assim no meu braço, eu risquei pra vocês poderem visualizar. E também vou deixar uma imagem aqui passando de como eles ficaram numa plataforma lisa, branca, que eu risquei também num vidro branco. E a cor ficou bem real, ficou bem como eles são. Então, tipo, se tu é um NC15 da MAC, dá muito BT10. O 30 eu também achei um tom claro, não achei um tom médio. Mas eu gostei muito do tom do 30 pra fazer misturinha com o 50, achei muito bom. E o 50 é pra peles negras, é um tom muito bom, é um tom marrom, mais caramelo, não é tão acinzentado, mas também ele não é quente, ele é bem neutro. E o produto, ele vem nessa embalagem aqui, tipo batom, tipo gloss, vem 5 gramas, ele vem numa caixinha toda bonitinha e mesmo dentro da caixinha ele vem envelopado com plástico. Vou deixar um videozinho aqui mostrando pra vocês, aí vocês têm que tirar o plástico, abrir, como se fosse uma proteção pra vocês saberem que o produto de vocês não foi aberto. E ele vem com esse aplicador de gloss, que eu gosto muito. Ele vem com dosador, o dosador dele tira bastante produto. Quando pega o dosador é bem apertadinho, que é aquele, ó, faz o barulhinho que tira o produto. Mas eu gostei, e assim que quando tu achar que teu corretivo acabou, tu tira esse dosador e ainda vai ter muito mais produto ali pra te usar. Agora eu vou fazer uma comparação, que eu sei que vocês devem estar curiosos, com o da NARS e ele. Eu tenho a cor Vanilla, que é a minha cor,
e da Bruna foi a BT10. Eu vi que a Bruna se inspirou no da NARS, né, nesse toque seco e tudo mais, iluminado. Ele não é um corretivo que ilumina tanto quanto o da NARS, então aqui ó, comparando pra vocês, o da NARS tem um efeito um pouco mais iluminado, eu senti que o da Bruna é mais corretivo mesmo. Os dois têm um toque bem parecido, o da NARS é mais grudentinho, mais seco, grudento no sentido que ele seca e fica bem seco. Esse aqui é super mate, mas ele não é tão grudento quanto o da NARS. Eu vou fazer um risquinho aqui pra vocês verem, dos dois, e vou mostrar de pertinho, peraí. Então, ó, meninas, aqui tá o Vanilla da NARS e aqui tá o BT10 da Bruna Tavares. O Vanilla é um fundo rosadinho e o BT10 ele é bem amarelado, é bem NC da MAC, eu achei. Que a Bruna até se inspirou, eu acho, nos tons da MAC, né? Mas o Vanilla, ele é bem mais rosado, ó, estão vendo? E deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a textura dos dois. Vou esfumar aqui o da NARS, que tem uma cobertura bem alta e é bem sequinho, bem grudentinho, como eu expliquei. O grudento que eu quero dizer é que ele fica bem seco, sabe? Ó, vou espalhar o da Bruna. O da Bruna é um pouquinho mais cremosinho, tem uma alta cobertura também, ó, estão vendo? E ele é mais cremoso com o toque seco. Esse aqui, ele é mais mate, sabe? E mais durinho, mais concentrado. Esse aqui é bem mais cremosinho. Nossa, só ótima pra explicar, mas eu acho que pela textura, ó, só de eu espalhar vocês estão conseguindo notar um pouquinho a diferença do que eu quero falar. E estão notando que os dois têm uma cobertura super alta. Olha como o da Bruna não ficou pra trás. Gente, para um corretivo nacional e por esse valor, eu achei muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostei. Tô sendo muito sincera. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, porque eu vou mostrar os 2 dias. O primeiro dia que eu fiz o teste, que foi o corretivo laranja, e no segundo eu fiz o teste só com o corretivo da cor da minha pele, saí só com ele e fiz aí a duração de quantas horas eu fiquei com ele. E eu tentei trazer um vídeo mais completo pra vocês tirarem uma opinião sobre o produto e eu também tentar comprovar o tanto que eu gostei dele e tudo mais. Então, vamos prosseguir esse vídeo. Então, o que eu tenho aqui na minha pele? Nada. Eu só tô com os cílios e uma esfumadinha aqui, ó, pra poder colar os cílios. Nesse primeiro teste, porque eu vou fazer 2 testes. Hoje é dia 16, quinta-feira, que foi quando eu recebi, que eu postei foto lá no Instagram, dos corretivos. Então hoje eu vou fazer o teste do salmão pra ver como ele cobre a olheira. Então eu só vou usar ele e depois vou passar a base por cima pra neutralizar, pra vocês poderem visualizar um pouquinho melhor como funciona o corretivo salmão. Eu vou aplicar, ó. Nossa, é muito produto, ele é muito pigmentado. Imagina pra esfumar isso aqui. Gente, é muito pigmentado. Estou assustada. Porque eu tô fazendo triângulo. Como é que eu vou espalhar essa na olheira? Então eu vou espalhar com essa esponjinha aqui mesmo, não tem marca. E eu vou espalhar dando batidinhas. Gente, ele é muito concentrado. Jesus, tô apanhando. Eu nunca usei, eu acho que eu apliquei muito. Eu podia ter ido com calma, né? Então agora eu vou vir com a base, já apliquei, já esfumei. Corretivo colorido geralmente é antes da base pra poder neutralizar depois com a base a cor dele, né? Acho que vocês entenderam. Eu vou usar essas 2 bases aqui, a 150 Buff e a 300 da Revlon, misturar porque a 150 é muito clara pra mim e a 300 é muito escura. Então eu vou pegar e vou espalhar no rosto com a esponjinha, a Beauty Blender, porque eu sujei de laranja outra esponja. E eu vou aplicar dando batidinha sem arrastar a esponja para não arrastar junto o corretivo. Então, olha meninas, como ficou o resultado. Lógico que a base dá uma cobertura também e ajuda a tampar a olheira, mas a ideia é camuflar esses corretivos coloridos, então tem que vir com base por cima. Mas eu senti que neutralizou muito, 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 ajudou a neutralizar. Acho que se eu tivesse aplicado um pouco menos de corretivo, eu teria mais facilidade na hora de esconder esse corretivo dando batidinhas com a esponjinha, mas ele não é um corretivo que ele se espalha com a base que vai ficar tudo laranja. Ele seca e gruda e fica bem ali, bem pigmentado, só naquela região. E quando tu dá batidinhas, tu consegue cobrir, então eu achei isso muito legal. E ó, o que vocês acharam? Eu achei que tampou legal.
Então vamos lá, hoje é sexta-feira, continuando essa resenha do corretivo. E hoje eu vou passar o corretivo na cor da minha pele. Agora são 1h40, peraí, 1h48, dá pra ver, né? Tá meio estourado, mas dá pra ver. E eu vou tentar ficar com esse corretivo até de noite pra dizer se ele acumulou, se ele craquelou, a duração e tudo mais pra vocês. Eu vou ocupar BT10, que eu acredito que seja o tom da minha pele. E eu vou passar só ele mesmo. Vou fazer, tipo, só a cobertura assim com ele, como se eu fosse só passar um corretivinho. E vou ver como ele funciona durante o dia. E eu vou aplicar primeiro desse lado aqui do rosto pra vocês notar a diferença. Eu vou esfumar ele com um pincelzinho, não com a esponjinha, porque a minha esponjinha tá suja. Então eu vou esfumar dando batidinhas com a mão bem suave. Acaba que o pincel vai tirar um pouquinho do produto, né? Mas a esponja também tiraria. Olhem isso. Sério, eu só apliquei ele, isso que eu apliquei ele bem suave, ele tem uma cobertura alta, mas como eu dei uma esfumadinha assim com o pincel, eu acho que com a esponjinha ia ficar uma cobertura um pouco mais alta. Mas, gente, neutralizou demais. Para as branquinhas que tem dificuldade de achar corretivo bem branco, esse é bem clarinho, pelo menos eu achei. Então era isso, agora eu vou fazer a aplicação no outro olho e vou ficar a tarde inteira com esse corretivo. No final da tarde eu venho aqui falar as considerações, o que eu achei sobre a durabilidade e tudo mais como eu comentei. E olha como ele se esfumou bem, não tem aquela divisão de corretivo pra pele, então, tipo, se eu quero passar só o corretivinho mesmo e sair assim pro dia a dia, dá. Então, cheguei de cinema, gente, agora é 11h03, meu celular tá com 1% de bateria, vim gravar a finalização desse vídeo, tô com cara de cansado, porque um filme de 3 horas, né, Bela e a Fera, é bem longuinho. Então, ó, tô desde a 1 e pouco com o corretivo, vou deixar mais ou menos quantas horas eu fiquei com ele. E assim, ele saiu um pouco, eu já não tô com aquela cobertura que eu tava no início. Vou deixar aqui o antes e depois pra vocês, de quando eu apliquei pra agora, depois de algumas horas. Mas a minha pele não tá oleosa, mas assim, ainda sinto ele uma textura bem aveludada, mas não sinto mais tanto produto. Eu acho que já saiu bastante produto daqui. Eu já nem tô mais com um corretivo na olheira, sabe? É isso, meninas, é mais ou menos isso. Vocês viram, eu fiquei algumas horas com esse corretivo no meu rosto. Sério, eu fiquei muitas horas. O coitadinho nem tava mais digno às 11 horas da noite, porque não tinha condições. Mas sério, a cobertura dele é muito boa e ele tem um toque seco, sim. Mas não é aquele mate esturricado, é um mate muito confortável. Tipo, o da NARS, como eu falei, é um mate bem mais seco, que ele marca às vezes mais as minhas linhas. Esse é um mate, mas é um mate, tipo, bem mate, mas não esturricado. Acho que vocês conseguiram entender. Eu gostei muito da qualidade, do preço, achei muito justo. E é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, da minha opinião e os testes que eu fiz. Tentei mostrar tudo certinho pra vocês. Qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês. E é isso. Mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!